a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Que eu gostaria de ler a palavra de Deus, mas queria que pudéssemos lê-la de pé. Glória a Jesus, amém? Bendito seja o nome do Senhor. 2 de Timóteo, quem me quiser acompanhar, 2 de Timóteo, capítulo 4, do verso 1 em diante. Não sei se queres abrir a Bíblia comigo, isto faz-me aqui um bocado de confusão aqui na orelha, mas pronto. Novas tecnologias. E diz assim a palavra de Deus: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Títico, mandei-o até Éfaso. Quando vieres, traz a capa que deixei entroada em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, que Tu nesta manhã, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, possas fazer a Tua obra em cada uma das nossas vidas e que o Teu reino seja aqui exaltado, Senhor. Que a Tua glória seja manifesta neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos sentar-nos. E aqui acabamos de ler um trecho da carta que Paulo escreve a Timóteo, com algumas exortações, alguns conselhos, algumas advertências, e no meio disto tudo, no meio de toda esta leitura que fizemos, eu gostaria aqui de salientar 4 pontos os quais Paulo determina que esses deveriam ser a conduta principal de Timóteo. Para aqueles que leem a Bíblia já há algum tempo e que conhecem as passagens bíblicas minimamente, sabem que Timóteo foi uma pessoa, foi um homem, digamos assim, poderíamos dizer,
Houve um dia alguém até que me confundiu. Algum dia alguém que me dizia que Timóteo era filho de Paulo. Filho de Paulo, não? Depois, mais tarde é que eu percebi, não é? Era filho porque era filho na fé. Amém. Era discípulo de Paulo. Era um homem que, embora fosse discípulo de Jesus, claro, tinha sido Paulo que o tinha ensinado, que o tinha adestrado, que o tinha, digamos assim, corrigido, direcionado. Foi Paulo que realmente foi o grande mestre deste homem Timóteo. Então, mais tarde, ele escreve esta carta a Timóteo com umas referências e com umas advertências. Eu creio que elas são úteis para a nossa vida. Porque eu creio que todos nós estamos aqui fomos chamados para o ministério. Amém? Não crês nisso? Não crês que foste chamado para o ministério? Tu sabes qual é o privilégio que temos de ser chamados ao ministério? Não foi ao Ministério das Finanças, não foi ao Ministério do Interior, nem da Educação. Fomos chamados ao ministério de Jesus Cristo. Fomos chamados para servir a Jesus, fomos chamados para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E todos quantos vêm aqui a cada domingo, deveriam saber que foram chamados e estão aqui porque o Senhor os quer chamar para o ministério. Mas são muitas as situações que têm impedido que algumas pessoas que frequentam esta igreja, este local, ainda não se tenham dado conta do chamado de Jesus às suas vidas. Mas, como a nossa vida tem que ser uma vida de fé e de esperança, eu creio que o Senhor vai fazer essa obra. Não sei qual o tempo que Ele vai demorar, não sei quais daqueles que aqui estão nunca se identificarão com o chamado, mas sei também que o Senhor é fiel e se Ele nos traz aqui é porque Ele tem propósito para cada um de nós. E alguns dos que estão aqui um dia vão saber e vão saber reconhecer principalmente esse chamado e vão dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque não basta só vir à igreja. E Timóteo tinha sido chamado ao ministério. E o ministério tinha como referência principal, e o nosso ministério tem como referência principal, sabes o quê? A cruz de Cristo. E a cruz de Cristo muitas vezes não é afável, não é assim tão aprazível. A cruz de Cristo muitas vezes traz confrontos à nossa vida, traz dissabores. E depende de como nós encaramos o chamado e todas essas situações da vida, no cotidiano, depende disso, a forma como nós estamos em Cristo. Depende disso a nossa progressão em Cristo. Depende disso a nossa progressão como seres humanos e como filhos de Deus. Muitas pessoas desvalorizam isso e têm desvalorizado a cruz. Muitas outras pessoas têm, inclusive, utilizado a cruz de má maneira, de má forma. Muitas pessoas olham para a cruz e veem somente a maldição. Mas eu quero dizer que a cruz tem duas faces. A cruz tem a morte, mas a cruz também representa a vida. E por isso nós temos que ter a cruz como algo principal nas nossas vidas. A obra principal de Jesus, ela foi feita na cruz do Calvário. Ali Ele disse: está consumado. Ali foi realizada a obra da redenção e da salvação da humanidade, da tua e da minha salvação. E por isso nós temos que olhar para a cruz com muita responsabilidade, com muita seriedade. E por isso nós temos que olhar ao chamado que Jesus traz à nossa vida com muita seriedade, com muita responsabilidade. E não podemos continuar a viver de forma tão de balde, tão simplista, que as coisas passam à nossa volta e nós não nos damos conta. A nossa vida muitas vezes está um caos e procuramos a solução do caos naquilo que é exterior. E muitas vezes não damos conta que a solução do caos que a nossa vida se encontra, ela está precisamente no nosso interior. E depende muitas vezes da forma como nós estamos na vida. Há duas formas de estar na vida: com Cristo e sem Cristo. Tu podes entender, e eu posso entender, que há muitas outras formas que nós podemos identificar como estando na vida. Eu posso estar na vida sendo rico, sendo pobre, vestindo-me bem, vestindo-me mal, comendo bem, comendo mal, irando-me, alegrando-me. Eu posso estar na vida de várias formas diferentes. Mas a principal forma de estar na vida, a grande diferença do ser humano de estar na vida, ou é com Cristo ou é sem Cristo.
E aqueles que são chamados ao ministério são chamados para estar com Cristo. São chamados para viver uma vida de fé, são chamados para poder colocar as suas vidas inteiramente ao dispor do Senhor, para que Ele possa fazer a obra. Nesta carta nós vemos uma carta, na primeira fase da epístola, da carta que Paulo escreve a Timóteo, ele dá-lhe algumas advertências. Na segunda carta nós vimos o tipo de relacionamento que este homem tinha com este outro homem que era seu discípulo. Embora que à distância, embora que naquele então a carta só chegaria lá algumas semanas ou meses depois às mãos de Timóteo, no entanto ele escreve-lhe denotando uma total confiança, uma total relação, uma ligação. Ele diz, traz-me isto, traz-me aquilo, olha, este foi-se embora, olha, este abandonou-me. Ele abre-lhe o coração, Paulo abre o coração a Timóteo. E quão importante é quando nós somos chamados ao ministério, se fomos chamados para que possamos falar uns com os outros e ter pessoas de referência às quais podemos abrir o nosso coração. Ninguém pode servir a Jesus refugiado no seu próprio canto. É uma ilusão, uma utopia, é um engano, é uma mentira. Quando alguém se deixa levar pela ideia de que no meu canto eu posso servir a Deus. No meu canto eu posso servir a Jesus. É falso isso. Estamos totalmente dependentes uns dos outros. Deus quer que nós dependamos uns dos outros. Que estejamos ligados de tal maneira que possamos abrir o nosso coração numa dependência uns dos outros. Mas claro, para isso temos que ter cautela. Porque da mesma maneira que Paulo, porventura, tinha confiado em alguns homens, aqui também ele diz, olha, este e o outro abandonaram-me, só posso contar com este. Aquele amou mais o mundo, o outro está comigo. Olha, traz a Marcos porque esse convém-me para o ministério, porque esse é um homem, pode-se contar com ele, é um homem de Deus. E quão importante a gente poder olhar para as pessoas e tratar com as pessoas e podermos nos relacionar e sabermos que somos de Deus. E sabermos que temos um compromisso. Quão difícil hoje é na igreja haver compromisso. Não é? Alguns querem assumir um compromisso matrimonial, o que também está correto. Não é mau, é bom. Mas o compromisso com Cristo, ele está por em cima de todos os compromissos. Quanta falta de compromisso há hoje na igreja. Quanta falta de compromisso há hoje entre a igreja e Deus. O que hoje a igreja diz que sim, amanhã é talvez, e depois da manhã já nega aquilo que era sim, já é não. Este homem, Paulo, falava para Timóteo na confiança de que ele era um servo fiel, de que ele era um homem firme. Era um homem que tinha um chamado de Cristo à sua vida. Era um homem que ele podia abrir o seu coração porque sabia que não o ia defraudar. Era um homem que sabia que ele podia pedir-lhe aquilo que ele podia colocar nas suas mãos, os seus bens mais queridos, que ele iria trazê-los até ele. Porque não somente ele tinha um relacionamento com ele, mas ele sabia que Timóteo era um homem de Deus, era um homem totalmente entregue, de coração íntegro para Cristo. E eu creio que há aqui umas certas exortações que fazem falta que nós possamos atentar para elas, cada um de nós. A primeira exortação, o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo é no verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Como é complicado isto. Quando alguém te diz, tens que corrigir, tens que exortar, tens que disciplinar. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? Quando alguém chega e diz, tens que cumprir o teu ministério, tens que fazer este trabalho assim, isto aqui está mal, tens que pôr bem, isto aqui está errado, tem que ser corrigido, és tu que tens que o fazer. A maior parte de nós na igreja não estamos preocupados com isso. Não temos compromisso. Então é fácil dizer, isso não é comigo.
Não há compromisso. Mas não há compromisso com quem? Com o ministério Remar, com a igreja? Não, não há compromisso com Deus. Porque Paulo só podia falar para um homem, para Timóteo, desta maneira, sabendo de antemão que ele ia ouvir as coisas da parte de Deus. Porque Timóteo era cheio do Espírito Santo. Timóteo tinha revelação de Deus e sabia que as coisas que lhe eram ditas vinham de Deus. Era para edificação da igreja, era para edificação do corpo, era para edificação da sua própria vida. Muitas vezes nós não estamos preparados para poder assumir este grau de compromisso e receber este tipo de ordens. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Sem desistir, baseado na palavra de Deus, não na carne. Corrige com amor, corrige para edificação, não para destruição, não segundo os teus pensamentos, não segundo as tuas cobiças, as tuas ambições. Corrige segundo o coração de Deus. E o ministério carece de pessoas que possam ter um chamado e que possam cumprir aquilo que Paulo dizia a Timóteo para cumprir. Ele dizia a Timóteo para cumprir porque ele conhecia Timóteo e sabia que Timóteo não ia retroceder. Quantas vezes nós vimos pessoas a retroceder na igreja, no ministério? Pessoas que retrocedem. Ao mínimo problema estão a retroceder. Falta de firmeza, falta de confiança, falta de fé, falta de Cristo na sua vida, falta de compromisso. A vida é feita de compromissos e o compromisso mais importante que o homem pode fazer é o compromisso com Deus. Todos os outros compromissos são secundários. Todos os outros contratos são secundários. Todos os outros acordos são menores. O maior compromisso, o maior acordo, o maior contrato, o maior casamento que alguém pode fazer é com Cristo. Porque esse é pela eternidade. Amém? Porque ele dizia no verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Cercar-se-ão de pessoas que lhes vão dar que lhes vão dizer o que eles querem ouvir. Quão bom é quando eu quero ouvir algo e eu vou falar com alguém e alguém me diz algo de que é aquilo que eu quero ouvir. Mas que bem que eu me sinto. Que bom, que bem que fala esta pessoa. Esta pessoa me exalta. Esta pessoa diz que eu sou uma bênção. Esta pessoa diz que não há outra a fazer aquele trabalho como eu. Esta pessoa para mim é uma referência. Porque diz aquilo que eu quero ouvir. Não vai ser que sejam falsos mestres. Não vai ser que sejam pessoas que, ao fim e ao cabo, dizem aquilo que dizem por sua própria cobiça. Porque têm interesse em te dizer aquilo que te dizem. Provavelmente estão tão afastados da verdade que não conseguem expor a verdade na qual tu te encontras. Quão difícil é ouvir a verdade, muitas vezes. Mas dará muito mais fruto se alguém chegar ao pé de ti e disser a verdade, ainda que ela doa, ainda que ela seja nua e crua, mas ela vai redundar num fruto. Mas é comum a todos nós, gostamos de ser exaltados, gostamos de ser apaparicados, enaltecidos. Gostamos, é do nosso ego, é da nossa carne. Mas mais importante é aquilo que Cristo tem a dizer acerca de nós. Mais importante é aquilo que os homens e as mulheres de Deus vêm a nós e dizem. Esta é a tua situação. Mas diz que muitos se cercarão de mestres segundo as suas cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É muito mais fácil entregarmos às fábulas, às histórias, aos contos, às mentiras, às ilusões,
às falsidades, do que realmente nos entregarmos à verdade, buscarmos a verdade e rejeitar as fábulas, as histórias, rejeitar tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que é temporário. A verdade, ela permanece. A mentira, ela... Costuma dizer o povo, quem é que sabe? A mentira tem perna curta. Apanha-se mais depressa um... Apanha-se mais depressa um coxo? Quem é que disse? Alguém que disse que apanha-se mais depressa um coxo. Só se for coxo das duas pernas, não anda? E mesmo assim salta. A verdade é aquilo que permanece e prevalece. Mas diz a palavra de Deus, Paulo alertava este homem e dizia-lhe: recusar-se-ão, aceitar a verdade, negligenciarão a verdade, preferirão ouvir outras coisas. E é uma realidade. Às vezes nós preferimos ouvir outros discursos, outras coisas, do que aceitar a verdade. Verso 5. Tu, porém, primeiro, sê sóbrio. Uma das particularidades dos homens de Deus, devemos ser sóbrios, modestos, simples, não é? O Evangelho é simples, Jesus Cristo foi simples, a sua palavra é simples, Deus é simples. Modesto, simples, sóbrio, não dado a grandes euforias, anda na vida de uma forma sóbria, de uma forma natural. Temos que se aprender a ser discretos. Discretos também, faz parte da sobriedade. Ser discreto. Há pessoas que têm dificuldades em ser discretas. Gostam de fazer-se notar. Uma das formas que às vezes as pessoas têm de se fazer notar é querendo, seja qual seja a área que tu falas com aquela pessoa, ela sabe sempre, tem sempre uma opinião acima dos outros. Não é discreto. Tendencialmente quer sempre fazer, sobrepor a sua ideia. Não é discreto, não é modesto, não é sóbrio. E Paulo dizia a Timóteo: ser sóbrio. Uma das condições, uma das qualidades, um dos requisitos, ser sóbrio. Porque para fazeres e para dares cumprimento, para fazeres o ministério, para dares cumprimento ao ministério, vai fazer falta que sejas sóbrio. Devemos aprender a ser sóbrios, a manter-nos calados. Devemos aprender a falar menos e a ouvir mais. Há pessoas que, porque creem que sabem mais e porque têm algum tipo de posição hierárquica, sempre estão a falar. Sempre estão a falar. Ouvir. Ouvir. Essa é uma obra que eu creio que o Senhor tem feito, ou está a fazer, creio eu, na minha vida, porque eu tenho uma grande dificuldade em ouvir. Definitivamente. E tenho aprendido alguma coisa. Sei que ainda estou longe. Provavelmente da perfeição. Se é que algum dia vou chegar a essa perfeição. Quão importante é ser sóbrio, saber ouvir, ser modesto, ser simples. Quão importante. Porque para fazer a obra de Deus, tens que ser sóbrio. Pelo menos esse era o conselho que Paulo dava a Timóteo. E sendo um conselho que vem de Paulo para Timóteo, eu tenho que o receber para a minha vida. Porque a palavra de Deus me ensina isso. E diz em todas as coisas. Ser sóbrio em todas as coisas. A sobriedade é uma característica muito importante. Isso transmite paz, sabedoria. Quando uma pessoa é sóbria, é sábia.
Aquele que fala muito, fala do seu próprio conhecimento, fala do seu próprio coração. Aquele que se mantém sóbrio, aquele que escuta, aquele que ouve, aquele que é simples, que é modesto, provavelmente esse reflete sabedoria. Porque melhor é ouvir do que falar muito. Amém? Melhor é ouvir. Quando tu falas, eu às vezes caio nesse erro também, às vezes estou com pessoas ao telefone e eu estou a falar e há pessoas que tendencialmente começam a falar sobre a minha voz. Significa, eu estou a falar e as pessoas começam já a responder ou a falar sobre mim. E é uma confusão tremenda. Eu tenho que parar de falar. Já aconteceu algumas vezes eu parar de falar, deixar a pessoa falar. E até ao ponto da pessoa dizer, estou? Sim, ainda estou aqui. Estava a ouvir. Mas é difícil, é um exercício muito complexo. Mas há pessoas que tens que as deixar falar. Para que possam ouvir. Porque creem que são sábias no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. Isso às vezes é um erro. E não significa dizer que as pessoas não tenham conhecimento. E que essas pessoas não tenham conhecimento. Mas muitas vezes é mais importante ouvir do que falar. Quantas vezes nós já tivemos que chegar à conclusão que aquilo que sabíamos, que afinal não era assim tão importante, mais importante foi aquilo que nos disseram e foi aquilo que nos ensinaram. Amém? O apóstolo Paulo dizia isso. As coisas que eu tinha por lucro, por riqueza, agora são lixo. Agora as reputo de lixo. Significa dizer que ele tinha chegado a uma conclusão. Sabia muitas coisas, era muito conhecedor, era douto em muitas áreas, mas em todas elas, ele agora, quando estava a servir no ministério, com a sua vida entregue a Cristo, ele teve que entender que tudo isso, afinal, era conhecimento humano e que nada servia para aquilo que era o chamado que ele tinha agora, para servir a Cristo. E tu podes saber muita coisa, eu posso trazer uma grande bagagem do meu passado. Eu posso ter sido, ou posso ser um grande mecânico, um grande eletricista, um grande técnico disto, um grande técnico do outro. Eu posso trazer uma grande bagagem. Mas provavelmente, se eu não chegar à conclusão que o mais importante que eu tenho é que eu tenho que aprender a ser aquilo que Deus quer que eu seja, então eu nunca vou chegar à conclusão que tudo isso é lixo. Mas um dia que eu entender que o projeto de Deus para a minha vida é o mais importante, provavelmente eu vou falar como Paulo. E vou dizer, tudo isso é lixo. Porque o mais importante é a sublime graça que Deus derramou sobre a minha vida e é aquilo que eu hoje sinto no meu coração, que é servir a Deus em toda a minha integridade, com todo o meu coração. Isso é o mais importante. E provavelmente o apóstolo falava assim. Não sei se ele aprendeu a fazer tendas quando se converteu a Cristo, se aprendeu antes. Não sou conhecedor desse pormenor. Mas sei que ele, para sustentar a sua vida, ao mesmo tempo que era um itinerante pregador de evangelho e fundador de igrejas, ao mesmo tempo que fazia isso, ele tinha que comer e tinha que se vestir e tinha que sustentar-se. Então diz que ele trabalhava fazendo tendas. Ao fazer as tendas, eu não sei se ele aprendeu as tendas depois de Cristo. Provavelmente era bagagem que ele trazia de outrora, de outros tempos. No entanto, ele dizia, tudo aquilo que eu anteriormente fazia, eu agora reputo como lixo. Amém? Glória a Jesus. A segunda coisa, está no mesmo verso 5. Suporta as aflições. Outro dos requisitos com que Paulo referencia a Timóteo. Olha, suporta as aflições. Queres servir no ministério? Queres ser um homem de Deus? Queres ser uma mulher de Deus? Aprenda a suportar as aflições. Exercita essa aprendizagem. Põe em prática. Como é que tu exercitas algo? Praticando. Como é que tu praticas? Vivendo. Como é que tu vives? Encarando de frente. Suporta as aflições. Quantas pessoas estão impossibilitadas de suportar as aflições? Suporta as aflições. Timóteo, suporta as aflições. Porque muitos virão a ti. Muitos serão caluniadores. Muitos irão chamar-te
nomes disto, daquilo e do outro. Muitos irão tentar defraudar-te. Muitos serão oportunistas, irão tentar tirar a oportunidade da tua maneira simples, modesta, da tua maneira de viver. Muitos tentarão tirar a oportunidade do reino. Mas tu suporta essas aflições. Suporta as aflições. Porque Jesus Cristo também suportou. Amém? Temos a maior referência em Cristo, que suportou até ao último. Suportou todas as aflições. Inclusive aquilo que estava imputado a cada um de nós, Ele suportou sobre si. Sê sóbrio. Suporta as aflições. Suporta quando as coisas são menos agradáveis. Suporta quando as coisas são desfavoráveis. Suporta quando as coisas são injustas. Mas se é injustiça, então está mal. Se é injustiça, então é porque alguma coisa está mal. Se formos analisar bem, Jesus Cristo também suportou a injustiça. Amém? E teve que suportar a injustiça. Não era justo, não foi justo o que lhe fizeram. Humanamente falando, não era justo. Não fez mal algum. Somente porque os cobiçosos, os enganadores, os falsos mestres, maquinaram e arquitetaram a sua morte e morte de cruz, por nada que ele tivesse feito que o justificasse, isso só por si é uma injustiça. Mas Jesus Cristo, sabendo que era uma injustiça, sabia que tinha um chamado da parte de Deus, da parte do Pai. E isso era o supremo chamado da sua vida. Isso era o supremo da sua vida. Nada mais era importante. Nada mais era tão importante, dizendo melhor. Porque nós na vida temos muitas coisas importantes que estão agregadas a nós. Sei lá, a família é importante, os filhos são importantes, as amizades são importantes, as nossas coisas pessoais são importantes, os nossos bens. Provavelmente alguns dos nossos projetos também serão importantes, projetos pessoais. Provavelmente. Mas há sempre algo que tem a suprema importância. A suprema importância. Que está acima de todas as outras coisas. Que quando tem que ser posto em conta, todas as outras coisas passam a ser secundárias. Vou-te dar um exemplo. Eu estou a atender o telefone a ti. É um exemplo, hein? Não me interpretem mal. E por trás do teu telefonema tenho um segundo telefonema de uma pessoa que me também está a tentar ligar. Eu olho para o monitor e vejo o nome. E continuo a falar contigo. E por trás desse telefonema ouço outra vez o bip, bip, estão-me a chamar. Olho para o monitor enquanto estou a falar contigo e vejo uma terceira pessoa a querer falar-me. E volto a pôr no ouvido. E continuo a falar contigo. Há uma quarta vez que toca um bip e eu olho e vejo Luís Miguel Santos. Espera aí que tenho que atender outro. Amém? Estão a entender? Estão a entender? A importância é nestas regras que temos que viver. É nesta filosofia, é nesta disciplina que temos que viver. Deus em primeiro lugar. E não é o Luís Miguel que é Deus. Mas eu estou-te a fazer uma comparação. Deus é mais importante na nossa vida do que todas as outras coisas. Se temos que deixar de fazer muitas outras coisas para poder atender à voz de Deus e para poder atender ao chamado de Deus, deixamos de fazer muitas outras coisas. Porque temos que atender o Supremo. Amém? E eu digo isto porque eu sei que o pastor Luís Miguel, quando vê Juan Miguel Dias Alvarez, também desconecta de mim, desconecta de ti, desconecta para atender o Miguel Dias Alvarez. É uma questão de respeito e de importância, porque as coisas são assim. Portanto, se eu algum dia não te atendo o telefone e desligo para atender outra pessoa, provavelmente é por causa disso. E provavelmente o que tu me estás a dizer é importante. Provavelmente, mas para mim o mais importante é aquilo que alguém tem que me dizer. O mais importante para ti é aquilo que Deus tem para te dizer. Por isso, sofre as aflições e não creias que há grande injustiça sobre a tua vida. Senão que provavelmente nós temos sido injustos, nós próprios, connosco próprios. Pelo facto de continuarmos a dar asa ao nosso ego e não podermos atender ao chamado celestial. Faz o trabalho do evangelista. É o terceiro, vamos dizer, a terceira orientação. Faz o trabalho do evangelista.
seja, não desistas, prega a palavra, fala de Cristo, fala da obra de Jesus na tua vida. Fala no que é que o Senhor tem feito na tua vida. Faz o trabalho que Deus espera que tu faças. Não fiques à espera, não te atemorizes, não fiques receoso, para que não possas cumprir o trabalho que Deus te chamou a fazer. Fazer o trabalho de evangelista. Paulo sabia que Timóteo provavelmente tinha aquela capacidade, aquelas características de poder evangelizar. Provavelmente ele tinha verificado que naquele homem havia essa capacidade. Então ele exercitou, ele treinou, digamos assim, ele discipulou para que ele fosse um evangelista. Para que ele fosse um homem que onde quer que chegasse, não ficasse inibido de falar de Cristo. Não ficasse inibido de dizer que agora a sua vida era uma vida diferente porque tinha sido uma vida entregue a Jesus. Muitas vezes nós queremos estar no ministério, fazer parte do ministério. Mas o ministério, o que é o ministério? O ministério é Cristo. Amém? O ministério é Cristo. Eu faço parte de um ministério. Tu te das conta quando tu estás a dizer isso que fazes parte de um ministério? O ministério, ok, nós dizemos que é a remar. A remar é um ministério. Mas o principal ministério que veio à nossa vida foi Cristo. Cristo é um ministério. É a Ele que nós servimos, é dele que nós dependemos, é por Ele que nós vivemos. Foi Ele que foi crucificado, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos deu uma nova vida. Então, cumpre o ministério. Cumpre o ministério. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Com sobriedade, suportando as aflições, mas cumpre o ministério. Cumpre, faz, executa, trabalha.